Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação espiritual para a minha vida e para a vida de cada um que acompanha este canal. Meus irmãos, eu vim hoje falar sobre prelúdio e ápice do livro de Apocalipse. São duas palavras que Deus tem colocado para eu falar a respeito de algumas revelações sobre o livro de Apocalipse. Vamos entender primeiro o que significa essas palavras. Prelúdio e ápice. Eu anotei aqui. Prelúdio significa primeira etapa, peça introdutória, ato preliminar. Prelúdio é como se fosse uma demonstração daquilo que vai vir. Então, essa palavra prelúdio, ela tem muito a ver com questão de arte, né? Mas, pelo menos o que Deus colocou no meu coração, para eu usar esse tipo de palavra, prelúdio, significa isso. Eu peguei no dicionário, no Google. Primeira etapa, peça introdutória, ato preliminar, demonstrações daquilo que vai vir, daquilo que vai vir em relação a algo. E o ápice, gente, ápice, é o ponto máximo, o apogeu, a culminância. Então o ápice é como se fosse a concretização de tudo aquilo que estaria ocorrendo ou que vai ocorrer. Eu vou ler para vocês aqui, livro de Apocalipse, no capítulo 12, cujo título é A Mulher e o Dragão. Mas eu vou ler a partir do versículo 7 até o 12. Então, livro de Apocalipse, vou deixar aqui para não baixar minha cabeça demais. Livro de Apocalipse, no capítulo 12, aqui ó gente, vou ter marcado aqui. Livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7 ao 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha o versículo-chave aqui, o 12, o que fala? Porque é a partir do versículo 12 que eu vou trazer aqui a mensagem, viu? Que é prelúdio e ápice das revelações do Apocalipse. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vou tornar a ler de novo, ó. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam. Então Satanás foi precipitado do céu, né? Aquela batalha de Miguel e os anjos que tiraram Satanás lá da presença de Deus e lançaram aqui na terra. E olha a orientação: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eu até sublinhei, gente, ó. Eu até sublinhei aqui. Meus irmãos, Deus é tão bom e misericordioso para conosco que o livro de Apocalipse traz... O livro do Apocalipse, ele vai trazer grandes revelações sobre advertências às 7 igrejas da Ásia, né? Então lá tem a advertência à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. São as 7 igrejas lá. Vou ler aqui só para, né? Eu falei aqui algumas só para a mensagem não ficar incompleta, porque a gente tem que fazer a obra de Deus de forma... Ó, as 7 igrejas aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são 7 igrejas. Nós estamos vivendo na época da igreja de Laodiceia,
Por que a igreja de Laodiceia? Porque é aquela igreja, gente, que ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Ela tem tudo materialmente, mas espiritualmente ela é uma igreja desgraçada. Vou ler aqui só para vocês verem aqui sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que Jesus mandou a mensagem. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que te de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Esta igreja de Laodiceia é a igreja que está representada hoje, o período, né? Por quê? Hoje em dia as igrejas, elas estão priorizando bênçãos materiais, financeiras, elas estão priorizando o materialismo na vida das pessoas. E a palavra ela é muito enfática para falar que o cristão ele tem que almejar e buscar as bênçãos celestiais, as bênçãos terrenas. Como é que ele alcança e consegue? Através da obra de Cristo e da vida santificada, a questão de renúncia. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e deixa o Espírito Santo operar em você, você já começa a angariar tesouros no céu. Para os seus tesouros, os seus galardões aumentarem, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a fazer a obra. Então, a partir do momento que você evangeliza, a partir do momento que você intercede, que você fala da palavra de Deus, que você anuncia o evangelho, que você ganha almas, você vai construindo. No mundo espiritual você vai conseguindo, porque Jesus não é mentiroso, ele mesmo falou, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo a obra, os nossos galardões vão aumentando. E, meus irmãos, nós vemos muitas coisas, aí que vem a questão do prelúdio. Nós estamos vendo muito essa questão do prelúdio de coisas do livro de Apocalipse que ainda não chegaram no ápice, que ainda não chegaram no apogeu, já acontecendo no nosso meio. E eu vou falar para vocês, gente, que isso aí não é só crente que está observando, não. Até ímpio está observando. Eu converso com muitas pessoas aqui que elas não são evangélicas, não têm esse lado espiritual aflorado, mas elas percebem. Pessoas do mundo, né? Pessoas que ainda não foram alcançadas. Aí o que essas pessoas falam comigo? Elas falam assim, nossa, eu tô percebendo como é que as coisas estão tão estranhas, tanta coisa acontecendo, que já tá para perceber que é fim do mundo. Nós já estamos numa época já que não tem como correr, a Bíblia está se cumprindo. E quem tá falando isso comigo, gente, é ímpio, viu? Não é nem crente, não. Se nós olharmos, a Bíblia fala de 4 cavaleiros. Cavaleiro negro, que tem relevância. O cavaleiro preto tem relevância com o poder de inflação e preço dos alimentos, com a fome. O cavaleiro amarelo, que tem a ver com morte, com a predominância do inferno e a questão mesmo de enfermidades, que hoje que a gente está vendo aí essas pandemias, né? Essa e outras que infelizmente virá. Temos o cavaleiro vermelho, que tem a ver com guerra, e a gente está vendo aí, né? Essa questão das guerras no mundo. E o que a gente observou? Que tem os prelúdios, ou seja, Deus já está permitindo, a gente já vê os sinais de como a ira futura ela vai ser derramada na terra quando atingir o ápice. Então, o cavaleiro amarelo a gente já vê aí questão de doença, como é que tá. O cavaleiro preto a gente já está vendo a alta dos preços, e o cavaleiro vermelho a gente já está vendo as guerras e as mortes, porque tem a ver com destruição, guerra e morte. Só falta mesmo, gente, o cavaleiro branco. O cavaleiro branco ele representa o anticristo, o cavaleiro branco. Apesar que nós já sabemos que lá em 2 Tessalonicenses nos revela que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Mas a pessoa do anticristo ainda não foi manifesta. Por quê? Porque a pessoa do anticristo só vai manifestar quando o Espírito Santo não estiver aqui. Ou seja, a maldade, né? Olha o que fala aqui em Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses. O capítulo 2 nos diz assim, ó:
A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Olha aí, ó. Cadê? O início do capítulo 2. Olha o que fala aqui no capítulo 2, versículo 7, 8 e 9 e 10. Fala assim, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça, gente, são as forças do anticristo. É o espírito do anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O anticristo ainda não se manifestou porque o Espírito Santo não permitiu. Enquanto o Espírito Santo está aqui na terra, fazendo a obra, resgatando os salvos, os escolhidos, o anticristo não pode se manifestar. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Essa palavra eficácia, gente, significa, eficácia, eficiência, significa que é uma coisa muito bem feita, muito bem articulada. Então Satanás vai usar de todas as artimanhas, de toda inteligência, de toda articulação para trazer o anticristo aqui na terra. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, 2 Tessalonicenses aqui revela muito sobre isso, né? Então, meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele não é um livro para a gente ficar com medo. Ele não foi escrito no objetivo de temer, de colocar medo nas pessoas, mas sim de trazer amparo espiritual e trazer orientações divinas acerca até mesmo para aumentar a nossa fé. Gente, porque o livro de Apocalipse, igual essa palavra foi falada aqui, né? Ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu com grande fúria. Olha o que a palavra fala. Que Satanás, gente, ele desceu com grande fúria. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que Satanás, ele tá, quando eu falo Satanás, são os demônios, Satanás, os principados, potestades, né? Porque Lúcifer, ele não pode subir na terra aqui não. Mas ele manda o quê? As cavalarias infernais, ele manda aquela legião de demônio para cá, para infernizar a vida das pessoas. E é o que mais está acontecendo. Eu falo porque eu observo, como eu trabalho nessa parte de intercessão, eu tenho sentido como é que a força satânica, a carga do inferno, ela tem se aumentado e a fúria tem prevalecido ainda mais. Então os demônios não vai achando. Isso é uma grande mentira que as pessoas falam, que quanto mais aproximar da volta de Cristo ia ter um avivamento. Gente, não acredita nisso não. A palavra em nenhum momento fala que vai haver um grande avivamento, que vai ter muitas conversões. Isso é mentira. A palavra fala que vai ter muita apostasia, muito abandono da fé, muita perseguição. Aqui a palavra fala que Satanás ele está com grande ira, com grande fúria. Por quê? Porque tudo aquilo que Satanás tentou fazer no passado, em questão de derrotar, ele tentou. A gente vê vários profetas que foram salvos. Vou dar um exemplo aqui, o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi arrebatado num cavalo de fogo. Vocês acham que Satanás não tentou envergonhar, matar o profeta Elias, não? Mas Deus deu vitória ao profeta Elias. Satanás não usou o rei Saul para matar Davi, não? Usou, por quê? Porque sabia que o Cristo ia vir da descendência do rei Davi, gente, perdão. Satanás usou o rei Saul para aniquilar o rei Davi, para matar o rei Davi. Por quê? Porque Satanás sabia dessa questão da descendência da mulher que ia vir de Cristo, da descendência da mulher que ia vir o Salvador, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Então, no passado, no Antigo Testamento, todas aquelas pessoas que estavam na genealogia de Cristo, elas sofreram de alguma forma um ataque das trevas por parte de Satanás para haver uma destruição, para que não concretizassem a vinda do Messias, a revelação do Messias e o apogeu no sentido de que Jesus viesse a massacrar Satanás naquela cruz, porque Jesus cumpriu todos os requisitos. E Satanás, gente, naquele momento que houve aquela crucificação de Cristo, Satanás pensou que estava derrotando Jesus ali.
mas foi ali que se cumpriu a palavra de Deus, porque Satanás ele não teve aquele entendimento. No momento que Jesus estava sendo crucificado, Satanás veio com toda a carga, com toda a fúria do inferno lá para tentar ocasionar aquele sofrimento máximo, mas Jesus já sabia que ia passar por aquilo tudo. É tanto que quando Jesus, depois que o Espírito saiu do corpo, que ele entrega o Espírito ao Pai, passa um tempo que Jesus desceu lá no inferno e decretou a vitória dele. Decretou a vitória dele sobre Satanás. E hoje, graças a Deus, através de Cristo, nós temos acesso, porque a partir de Cristo foi inaugurado a igreja, eclesia, aqueles que foram salvos. Então, meus amados, Satanás pensou que estava ocasionando uma grande batalha contra Cristo ali, vencendo, mas depois ele perdeu, porque nem ele mesmo teve entendimento, nem o próprio Satanás conseguiu entender essa façanha e esse plano de Deus, porque é uma coisa que estava oculta. Olha que interessante o que fala lá em Deuteronômio, ó. Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, eu até sublinhei aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então tem muitas coisas, gente, que Deus ele revelou através da palavra aqui. A maioria das coisas, né, que ele nos quis revelar, ele nos revelou através da palavra. Mas tem coisas que ainda permanecem como mistério de Deus. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, isso não é para o meu engrandecimento espiritual. Não é engrandecimento espiritual no sentido de demonstrar soberba, não é que eu estou querendo ser soberbo. Eu creio muito na palavra, e a palavra de Deus nos diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu não vou falar que eu tenho 100% de certeza, mas grandes sinais comprovam que eu sou um dos escolhidos de Deus. Que eu sou um dos escolhidos de Deus. E eu me baseio muito na questão até mesmo calvinista. Por quê? Porque eu vou falar de mim, gente. Eu não creio nessa concepção do arminianismo que fala que Cristo morreu para todos. Não. Cristo não morreu para todos. Mesmo que a palavra lá fala que Deus amou o seu Filho unigênito, que concedeu o seu Filho para todo mundo. Não, mas a verdade, gente, o que acontece? Deus sabe aqueles que vão ser salvos. É tanto que a maioria das pessoas vão para o inferno. A maioria, não vá achando que a maioria vai para o céu, não, porque a própria palavra de Deus fala: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por isso que eu creio nessa questão do calvinismo, porque a palavra de Deus fala lá, se eu não me engano em Romanos, fala que todos pecaram, todos nós estávamos destinados à ira de Deus, a irmos para o inferno, por conta da transgressão de Adão. Então o pecado de Adão ofendeu a Deus de uma maneira tão grande, no sentido assim que por conta de Adão o pecado entrou no mundo. O plano de Deus não era esse assim, né? Mas Adão, a questão na verdade entrou por Eva, né? Mas Adão também foi omisso, ele sendo homem, ele não poderia, se ele quisesse, ele não poderia ter comido a fruta. Mas ele, né, a mulher foi lá e veio com aquele artifício, jogou umas conversinhas com ele lá, ele foi lá e comeu da fruta também e se tornou um pecador. Então ele tem aquele pecado de omissão, o pecado de omissão. Então, meus amados, a questão da consequência do pecado de Adão foi a morte. A morte estabeleceu para todos. E ali não fala só de morte física, não, até a morte espiritual. Então a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O inferno, meus irmãos, a princípio ele foi criado para Satanás e os demônios. Mas como o homem ele desobedeceu a Deus, ele também, querendo ou não, foi parar lá naquele lugar. Quer ver? Eu vou ler aqui, estou em Romanos aqui só para vocês verem. Então, a nova vida debaixo da graça. Nossa, a campainha tocou aqui.
Ô meus irmãos, eu tinha mais coisa para falar, mas é porque é o diabo mesmo que já faz isso, né? Porque a gente tá gravando um vídeo aqui, eu vou ali porque a campainha tocou. Depois eu trago aqui a continuação desse vídeo.